Está entre nós Maré e Preconceito, o episódio 11 de Os Thundermans Disfarçados, onde os irmãos Thundermans, pessoal, são visitados pelo super-herói Riptide, o antigo protetor da cidade de Secret Shores. Ele retorna e quer retomar o seu papel, mesmo que para isso ele tenha que agir como um super vilão. Esse herói é basicamente uma paródia do Aquaman, da DC Comics, e segundo a presidente Kiki Butch, que retorna nesse episódio também, Riptide acabou se tornando meio crazy, maluco das ideias, com o passar do tempo. E realmente, ele age feito louco nesse episódio, que nós iremos analisar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz e a história começa, pessoal, com a Phoebe, o Max e a Chloe retornando de uma missão, onde eles salvaram um parque de diversões. Apesar de estarem felizes comemorando por realizarem um bom trabalho, a Chloe reclama que seus irmãos, mesmo em missões como essa, a trata como a irmãzinha mais nova e não dão muito ouvidos a ela. E o Max rebate dizendo: mas você estava jogando um joguinho para ganhar um ursinho de pelúcia. Claro que vamos tratá-la como uma criança. Então, pessoal, a Chloe fala para ele deixar o seu Harry Potter fora disso. Sim, ela nomeou o urso com o nome de uma saga muito famosa. E a Phoebe diz que no futuro eles podem começar a ouvir mais as ideias da Chloe. O Max concorda, mas debocha da Phoebe, dizendo que provavelmente as ideias da Chloe não podem ser piores, não podem ser tão ruins quanto as da Phoebe. A Phoebe responde ele falando que as suas ideias não são ruins, mas que o cheiro da casa deles está muito ruim. E esse cheiro é do Riptide, o ex-super-herói aquático de Secret Shores, que aparece coberto de algas marinhas. Riptide era o dono da casa, o verdadeiro dono da casa onde os irmãos Thundermans estão hospedados, vivem agora em Secret Shores. Os super-irmãos não sabem quem esse cara é, eles assustam e acham que Riptide seria um homem tentando invadir a casa deles. Mas ele acaba revelando ser o ex-super-herói Riptide. Nisso, Phoebe revela que ele também é o escritor de um livro intitulado de Maré e Preconceito. Foi daí que veio o nome desse episódio, pessoal. Riptide estava nesse momento se arrumando, tomando um banho, sabe? Porque faz muito tempo que ele não fazia isso, não se arrumava. Mas, mesmo assim, meus amigos, o aroma, o cheiro ruim ainda não desaparece. Até porque ele é um herói que viveu no mar nos últimos tempos. Agora, Ride vai conversar com os irmãos Thundermans e começa a se vangloriar por estar de volta como o protetor de Secret Shores. E descobre que a Liga dos Heróis atribuiu a sua casa para os irmãos Thundermans, enquanto ele estava preso dentro de um molusco gigante no mar. O Ride fez amizade com uma pérola que vivia lá dentro, e quando o Max vê essa pérola, o olho dele brilha porque é uma pedra muito valiosa. Mas o Riptide não deixa Max se aproximar dela, ele ficou bem lelé da cuca mesmo. Apesar disso, Max e Phoebe se demonstram interessados nesse super-herói. Phoebe quer saber mais sobre a história dele, mais sobre as atividades heróicas que Ride realizou no passado. E Max Thunderman já quer usar o seu arpão sônico, super poderoso. Mas, sem querer, ele acaba usando o arpão e usa no urso da Chloe, fazendo o urso ser destruído. Ele pede desculpas à sua irmã e aí, beleza, eles não brigam por isso. E o Ride pede para o Max, então, deixar seu arpão quieto para não causar nenhum outro problema. Após isso, Riptide vai para a cozinha, pois ele precisa se alimentar, enquanto a Chloe se sente preocupada em ter esse herói aí na casa deles e fala para seus irmãos se não seria uma boa ideia, não seria melhor eles contatarem a presidente Kiki Butch e avisarem que Riptide voltou. Mas os gêmeos rejeitam a sugestão de Chloe, o que é um erro, né, pessoal, que eles só irão perceber depois. Enquanto isso, Butch e Jinx estão trabalhando em uma petição na escola para libertar a água. Segundo Butch, a água precisa ser livre e as pessoas têm que parar de consumi-la. É, pessoal, é estranho isso, né? Como se a gente não precisasse de água para se hidratar. E por isso Jinx tem dúvidas sobre esse assunto. Ele só está ajudando a sua amiga porque ele não quer magoar a Butch. A Butch é até zombada por uma garota chamada Maisie. A garota assina a petição usando um nome totalmente fake para zoar a Butch. Pelo menos é o que eu entendi. Enquanto o Riptide come mais de 80 palitos de peixe de uma vez. E após isso, ele fala para os Thundermans retornarem para Hiddenville, já que agora ele está pronto, está de volta para se tornar o único protetor de Secret Shores novamente. Mas ele é lembrado pela Phoebe de que ela, Max e Chloe foram designados para essa casa pela presidente Kiki Butch.
Só que o Right Tide não aceita, ele quer que os Thundermans vazem. A Chloe se demonstra preocupada por estar sendo expulsa por esse cara aí, pelo Bob Esponja calça quadrada. Sim, ela chama Ride de Bob Esponja, enquanto Max e Phoebe apenas acham que o Ride só não está pensando direito, que ele está brincando, coisa do tipo, porque comeu vários peixes de uma vez só. Nessa, a Phoebe até questiona se ele não seria metade leão marinho, e o Ride responde que sim, por parte de mãe, ele é metade leão marinho. É estranho pensar que nesse universo, pessoal, há um descendente de caranguejo e agora um descendente de um leão marinho. Right Tide reforça que essa casa pertence a ele e mostra um truque escondido na casa que a Força T que os Thundermans não conheciam, uma armadilha de algas que cai do telhado da casa ativada pelo volante de barco, que até então era só um item decorativo. E as algas caem nos irmãos Thundermans, pessoal. Eles estão sendo expulsos. E a Chloe novamente se preocupa e pergunta se nesse momento já era necessário falar com a presidente Kiki Butt, porque o Right Tide já está passando dos limites, mas o Max diz que não, eles não podem ir atrás da presidente Kiki Butt toda vez que alguma coisa assim acontece. Um pequeno problema pode ser resolvido facilmente. E a Chloe lembra ele que semana passada ele ligou para a presidente Kiki Butt só porque a Phoebe havia comido o seu iogurte. E o Max responde que depois que ele fez isso, a presidente Kiki Butt deixou claro, disse pra ele parar de ligar à toa pra ela, né? E então a Phoebe diz que se eles irem atrás da Kiki Butt, provavelmente ela vai pensar que eles não são bons o suficientes para resolver problemas sozinhos. Os gêmeos realmente nunca escutam a sua irmã Chloe, pessoal. A Phoebe diz a eles que vão resolver isso com calma, conversando com o Right Tide, porque não querem irritar esse super-herói nem a sua base de fãs, porque existem muitos fãs que defendem seus heróis das piores formas possíveis. E então ela conversa diretamente com o Right Tide e diz que ele não pode expulsá-los da casa. Ride a interrompe, falando que pode sim, porque essa casa era do único protetor de Secret Shores. Enquanto o Max, pessoal, o responde dizendo que Ride era, antes, lá atrás, o protetor de Secret Shores. Agora, desde que foi engolido por um molusco, ele não é mais. E então a Phoebe disse que enquanto ele estava no estômago de um molusco, a Liga dos Heróis colocou eles ali, dos Thundermans, para deter o Mastermind em Secret Shores. Só que o Ride, pessoal, interrompe ela de novo, dizendo que não conhece esse tal de Mastermind, mas que iria atrás dele e o tornaria o seu arqui-inimigo. E a Chloe responde dizendo que não, ele não pode fazer isso, porque o Mastermind já era arqui-inimigo dos irmãos Thundermans. A Phoebe e o Max tentam explicar de novo para o Ride, e ele parece no final finalmente entender e aceita que agora os Thundermans cuidam de Secret Shores no seu lugar. Então ele vai embora da casa, quase esquecendo o seu arpão sônico, porque o Max estava escondendo o pessoal para poder ficar com ele, mas o Ride percebe e pega o seu arpão de volta. E o Aquaman do Heroverse, pessoal, na verdade não aceitou a derrota. Ele quer expulsar os Thundermans da casa a todo custo. Enquanto isso, Butch e Jinx vão além com o seu protesto sobre fazer as pessoas pararem de usar a água. Butch faz uma mistura bem doida de cimento para tampar a tampa do bebedouro onde sai água. E ela também exagera se algemando com o Jinx no bebedouro. E de alguma forma ela perde as chaves das algemas e a massa de cimento, sem querer, também grudou no botão onde é apertado para sair a água do bebedouro. Isso causa uma interrupção nos canos de água da escola, o que iria resultar em uma inundação ali na escola. E o alarme de segurança dispara. Só que a Butch percebe que nesse momento as suas ideias foram equivocadas, né? Por isso eles tentam pedir a ajuda de seus amigos, mas derrubam o celular e não conseguem pegá-lo por estarem algemados. De volta aos irmãos Thunders, pessoal, eles estão no covil aéreo de boa. E a Phoebe diz, meus amigos, que agora que Ride está fora, eles têm que se concentrar em achar o Mastermind. Toda vez eles só falam desse Mastermind, desse cara aí, e ele nem aparece, pessoal. O Max diz que não consegue fazer nada de estômago vazio. Então a Phoebe fala para a Chloe que agora era a hora dela dar uma ideia do que eles iriam fazer para comer. Antes que a Chloe dê a sua ideia, a própria Phoebe acaba sugerindo que eles comam comida chinesa. E o Max, sendo irônico, diz: boa ideia, Chloe. E ela faz uma cara de quem não gostou muito não. E nesse momento, eles recebem uma notificação, pessoal, de que a escola de Secret Shores pode ser inundada. O Max diz que eles não são encanadores, e sim super-heróis. Mas a Chloe se lembra de que seus amigos Butch e Jinx estão na escola fazendo um protesto. Então, eles vão pra lá. Porém, o Right Tide aparece afirmando que
provará ser o verdadeiro super-herói protetor de Secret Shores. E ele invoca então estrelas do mar de sua concha especial que grudam nos rostos dos personagens e faz eles ficarem sem enxergar nada, só para deixar os heróis fora dessa situação na escola, já que ele quer resolver tudo sozinho. E então, Riptide chega na escola. Ele iria salvar Jinx e Boot, pessoal. Jinx reconhece Riptide, porque no passado ele foi um super-herói bem famoso ali, né? Então, a princípio, Jinx fica entusiasmado ao ver Riptide de volta. Mas, depois, ele fica desapontado quando vê que o seu herói piora as coisas usando o poder do seu arpão simplesmente nos canos da escola, achando que isso vai resolver alguma coisa. E ele também cobre o rosto de Jinx e Boot com as suas estrelas do mar. Enquanto no covil, os heróis continuam com seus olhos cobertos pelas estrelas. A Phoebe tenta chamar o Thunderford para ajudar, mas agora ele é o Waterford, porque o Riptide o reprogramou. O Colosso aparece e reclama que os Thundermans estão fazendo muito barulho. Então Max pede ajuda para o seu coelho para tirar essas estrelas de suas caras. Nesse momento, Chloe se lembra que os animais marinhos são muito sensíveis a sons, a frequências sonoras bem agudas. E ela aprendeu isso com a sua amiga Boot, que gosta bastante de animais. E ela também diz que se seus irmãos a escutassem mais, eles provavelmente aprenderiam bastante também. Então, o Colosso lembra que já tocou em uma banda, em um musical da Liga dos Heróis, pessoal. E por isso ele canta para tirar as estrelas dos heróis. E isso dá certo. A Chloe agradece o Colosso e a presidente Kiki Butch da Liga dos Heróis acaba alegando, dizendo que o Riptide foi avistado em Secret Shores. Ela questiona se os Thundermans sabiam de algo e o porquê eles não haviam entrado em contato caso sabiam. Mas os irmãos negam e fingem que não sabiam de nada mesmo. E então a Kiki Butch termina a chamada dizendo que o Riptide precisa ser levado à sede da Liga dos Heróis para uma avaliação imediatamente, porque mesmo antes dele ser engolido por um molusco, os atos de Riptide como super-herói já estavam sendo questionáveis. Ele já estava enlouquecendo antes, e ela apressa os Thundermans para fazerem isso logo. E então eles vão para a escola de Secret Shores, com medo de Boot e Jinx reconhecerem as suas vozes. Phoebe e Max forçam um sotaque totalmente diferente. A Chloe acha que isso é vergonhoso e desnecessário, já que era só os dois fecharem a boca e não falarem nada enquanto estiverem dentro da escola lutando contra Riptide. E quando eles entram na escola, começam a falar com os sotaques, e a Boot, mesmo sem ver nada, implora para quem apareceu ajudarem eles. Mas Riptide é muito poderoso, e com seu arpão, ele lança uma rajada de energia nos irmãos Thundermans. E agora sim, os gêmeos finalmente escutam a Chloe, pois ela sugere, sabe o que? Uma boa ideia para deter o super vilão. Chloe os aconselha a combinar a sua telecinese e o sopro congelante para deter esse antagonista. E o plano acaba funcionando quando Ride vai lançar outra rajada nos Thundermans. Phoebe usa o seu sopro congelante e o Riptide defende com seu arpão, mas aí o Max usa sua telecinese para desviar a direção do sopro congelante. E aí o Ride é congelado. No final, a Chloe o teletransporta para a Liga dos Heróis para ele fazer uma reavaliação e depois ela retorna para fechar a válvula de água do prédio da escola. Assim a escola não é inundada. Agora só faltava eles tirarem as estrelas do mar dos olhos de Jinx e Boot e soltarem eles de suas algemas. Mas a Chloe age de novo e mostra que achou as chaves das algemas em algum lugar, só que ela prefere não explicar como e onde achou. Talvez ela tenha achado em um local muito nojento, e ainda faz o Dr. Colosso usar o seu canto agudo para tirar as estrelas de Jinx e Boot através de uma chamada de vídeo. E o Jinx pergunta de onde veio esse canto, enquanto a Boot responde que era da voz de um anjo. E assim terminou esse episódio, pessoal. Eu realmente gostei da história, foi divertido, teve ação, melhor do que muitos outros. Mas comentem o que vocês acharam, e para não perder as próximas análises, deixe seu like e se inscreva no canal.